Amém, igreja? Amém. Paz, Senhor. Sejam muito bem-vindos em mais um culto de milagres, né? Amém. Em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra ali em Lucas 7 e do 11 em diante. O Senhor, Ele ama fazer milagres. Sabia? Que eu penso assim que a coisa que Ele mais gosta é fazer milagres. E aqui não foi diferente. O Lucas ele vai contar, né? Em capítulo 7, versículo 11. Que fala assim, 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, disse-lhes: não chores. Eu vou ler de novo esse pedaço. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Eu acordei com essa palavra na cabeça, e eu fiquei perguntando se Deus queria outra palavra, o que Deus tinha para falar aqui nessa noite, e Deus continuou com essa palavra, né? E eu fiz o meu devocional, e eu achei interessante aqui que o Senhor Jesus estava vindo de um lugar, e quando chegou ali se deparou com aquela cena, né? Se deparou com aquela cena e ele se compadeceu daquela mulher. E aquela mulher estava vivendo um momento de morte, e eu não sei qual momento que você está vivendo na sua vida. E eu só sei que Jesus, quando ele vem, quando ele chega, quando ele passa, ele traz com ele o milagre. E a gente está nesses dias, né, nesses sábados, fazendo o propósito de milagres. E o Senhor já está aqui desde o primeiro dia que a gente começou a fazer aqui. E ele disse para aquela mulher: não chores. Ela estava vivendo, ele olhou para ela e ele não viu apenas o rosto dela. A Bíblia diz que ele olhou para ela, mas ele viu o coração daquela mulher. E ele disse: não chores. E Jesus disse para mim e para você hoje: o que você está passando? Não chores, né? Creia apenas, creia somente. E ele então ali toca no problema, toca na situação de morte, toca na situação de desespero, de choro, de agonia, de como é que vai ser agora daqui para frente, o que vai ser, como vai ser. E Jesus então toca ali e levanta. Eu fiquei pensando que Jesus, ele venceu a morte. Então para Jesus não tem morte. Então não tem nada que Jesus não possa mudar e que Jesus não possa transformar e que Jesus não possa fazer. Porque ele venceu a morte. E tem situações que a gente pensa assim, que não tem mais jeito pra gente, né? Que a gente não pode reverter aquela situação, e a gente não pode mesmo, eu digo para você, que eu e você, seres humanos, não podemos, mas o Jesus que está na nossa vida, ele pode te levantar do monturo, do pó, te levantar das cinzas, te levantar da situação ruim que você tem vivido, da situação impossível que você não consegue vencer. O impossível é possível a Deus. Tinha muita gente ali, uma grande multidão estava indo naquele cortejo, mas ninguém poderia dizer àquele moço: levanta-te. Muitas vezes ninguém pode dizer para ti: levanta-te. Ninguém pode dizer para ti: essa situação mudou, ou essa situação vai ser mudada. Mas Jesus pode usar alguém para fazer isso, né? Como ele tem usado esse lugar para mudar a minha e a sua vida. E creia no milagre.
O que é impossível para ti? O que você está vivendo que você pensa que não tem jeito? Jesus é o milagre e Ele é o provedor do milagre. Amém? Então, com esse coração nessa noite, eu creio que Jesus vai ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, ressuscitar família, restaurar casamento, restaurar família, restaurar saúde, dar saúde, restaurar vida, né? Corpo, alma, espírito, sentimento, coração. Não sei o que você precisa que viva, né? Porque quem está vivo se expressa, né? E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando Jesus vem, Ele traz a vida. Então, imagina, aquele moço estava no caixão morto. Então, havia choro, havia tristeza. Mas quando Jesus toca ali no esguife, quando Jesus toca, fala, quando Jesus toca. E o moço se levanta e a Bíblia vai dizer que ele começa a conversar como se nada tivesse acontecido. Mas imagina a multidão que estava ali, a alegria que veio ali, né? Então, quando Jesus toca, também vem a alegria. Amém? Vamos nos pôr de pé, dar um aplauso ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos esse lugar na Tua presença, essas pessoas na Tua presença, declaramos o milagre, declaramos alegria, declaramos transformação, declaramos vida, declaramos o poder de Deus se manifestando, Senhor, tocando em cada necessidade, em cada coração, em cada vida aqui nessa noite, que o Teu poder se manifeste em nós e através de nós. Sabemos que Tu já está nesse lugar, Senhor, e aonde o Senhor está, alguma coisa acontece, milagre acontece, a vida vem, a alegria vem, e é isso que nós determinamos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus, amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos, assim como você está. Senhor, nós queremos te adorar, Senhor, neste momento. Nós queremos render louvores a Ti. Como gratidão, Senhor, por cada dia que o Senhor tem nos proporcionado na Tua presença. Senhor, nós cremos, Pai, entendemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, nós não podemos ir além, nós não podemos fazer muita coisa, Senhor. Então nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos tem nos proporcionado. Nós te agradecemos por essas vidas que estão aqui, Senhor, neste lugar te cultuando, Senhor. Eles poderiam estar nas suas casas, mas eles estão aqui, Senhor, te adorando. Recebe o louvor, Senhor, a adoração do coração de cada um dos teus filhos, Pai. Senhor é sincero, Senhor é verdadeiro, Pai. Nós queremos que o Senhor receba, Deus, toda adoração, toda exaltação, Senhor, chegue até o teu trono. Nós te adoramos, Pai, e nós te louvamos nesta noite, Pai. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrar os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Amo Jesus. Nós clamamos o teu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Desfaz cadeias, Pai. Desfaz cadeias.
Pai, sobre este lar. pelas ruas, Proteção, do teu cuidado, Senhor, sobre este lugar, sobre essas casas, sobre estes lares, a tua proteção, Pai. sobre sua Teu família, cuidado, Senhor. clame o santo nome. Nós declaramos o teu cuidado, o teu cuidado. Pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. As trevas, dissipa as trevas, vencer o dia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencerá. Nós cremos, Pai. Jesus quer declarar teu nome Nós declaramos o teu nome, Senhor. sobre toda uma Sobre cada vida depressão, aqui, Senhor. Sobre cada pessoa aqui, Senhor. ansiedade, medo, Nós declaramos o teu nome, Senhor, sobre cada familiar aqui representado por essas vidas, Pai. Entra, Senhor, na casa dessas famílias. Entra, Senhor. Alcança eles, Pai. Eles não me falam aqui, mas aqui, Senhor, tem representadores dessas famílias, Pai. Então entra, Senhor, nessas casas. Entra, Senhor, nesses lares. Entra, Senhor. Guarda cada coração. Teu nome nós declaramos. Nós clamamos o teu nome, Pai. Aplauda Ele, esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso. Nós te adoramos, Pai, nesta noite. E nós cremos que o Senhor já entrou, Senhor, na casa, Senhor, de cada um aqui, Senhor, de cada família representada aqui, Senhor. E nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te exaltamos. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre tudo.
todos, e os anjos santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Cristo perdoado e redimido foi, cante ao poder uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao poder uma canção. Cantaremos pra sempre, amém, e os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor sentado numa alta e sublime. Aleluia, glória a Vamos declarar: tu sempre serás santo, santo pra sempre. Nós declaramos, Pai, que tu sempre serás, Senhor, nas nossas vidas. E nós acreditamos, Pai, nós confiamos em Ti. A nossa confiança está depositada no Senhor. É o Senhor que governa nossas vidas, Pai. É o Senhor que tem o controle das nossas vidas, Pai. É o Senhor, Pai. Obrigada por cada transformação que o Senhor começou em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada coisa que o Senhor tem mexido e melhorado e mudado, Senhor, em nós. Nós te adoramos, Pai, nós te louvamos. Nós entendemos, Pai, que a nossa família é importante, é preciosa, Senhor, tanto para nós, mas muito mais para o Senhor.
Então, Senhor, a nossa família é tua, Senhor. A nossa casa é tua. Tudo é teu, Senhor. E nós declaramos que o Senhor é o mestre, Senhor, das nossas vidas. O Senhor é, Senhor, o nosso amado. O Senhor é, Pai, aquele que nos governa. Nós te adoramos, Pai, nós te amamos, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem entrado em nossas vidas e tem mudado, Senhor, a nossa história. Obrigada, Senhor, porque nada mais é como era antes. Nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te adoramos. Fica com a gente. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Feche seus olhos aí, pelo amor Nós de te Deus. adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te adoramos. A nossa vida é tua, Senhor. Sei que Brasil. Senhor, a nossa casa é tua, Senhor. Os nossos familiares são teus, Senhor. Cante com a gente, diga. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. Diga, minha vida é do mestre. Cante. A minha vida é do mestre, A nossa vida é tua. A nossa vida é tua, Senhor. o meu caminho Meu caminho é do mestre, minha esperança Diga a Deus. a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora, pra longe naveguei, não vejo mais lugares, só Deus e eu agora. A nossa vida é tua, Senhor. Os nossos filhos são teus. A nossa casa é tua, Senhor. Meu coração é do meu mestre, meu caminho, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Ai, vem, profeta, comigo. As ondas vêm dizer, tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do Só você canta a vida. Vamos Te adoramos. A nossa vida é tua, Senhor. Meu coração. Tudo teu, tudo. Os nossos filhos são teus, Pai. A nossa casa é tua, Senhor.
Nossa família é tua, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Aplauda Ele, porque tudo é dele. Nós te adoramos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Você pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém. Amém. De quem é a tua vida? Jesus. Jesus, nosso mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir ali em Salmos. Estou aqui de novo. Salmo 23. O nosso mestre, o nosso pastor, o nosso bom pastor, né? Aqui na minha Bíblia fala assim, ó, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. A felicidade, né? A gente é feliz. Feliz é o homem, né? Que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. E daí a Bíblia vai dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei aonde? Na casa do Senhor por longos dias. Que tremendo, né? Esse salmo, ele fala de um cuidado de alguém que cuida de ti, de uma proteção de alguém que te protege, de alguém que prepara tudo para você. Aqui, quer ver, ó? Ele deitar-me faz em pastos verdejantes, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando o Senhor é nosso pastor, a gente anda por caminhos assim. Como está sendo a tua vida? Eu queria que você pensasse assim, quem está sendo teu pastor? Sabe, você vai saber quem está sendo teu pastor olhando para a tua vida. Como está a minha vida? Aqui a Bíblia vai dizer que ele nos leva a pastos verdejantes. Leva-nos a descansar, né? A deitar em verdes pastos, a tomar águas de tranquilidade. Ele refrigera, né? Como está o teu coração? Está refrigerado? Ou está ansioso? Está angustiado? Está com medos? Está em perseguições? Como está o teu coração? Né? E ele diz, mesmo que você andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Como a gente se sente quando alguma aflição vem? Como alguma situação de morte, não só morte de morrer, mas situações de morte, coisas que a gente não consegue resolver, que parece que não tem jeito, né? E como que a gente se sente? Então a gente consegue identificar quem está sendo o nosso pastor. Às vezes sou eu mesmo que estou sendo o meu pastor, né? Porque eu tiro das mãos do Senhor e eu estou conduzindo. E quando eu mesmo conduzo, eu não consigo entrar por esse caminho aqui de refrigério, de paz, de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de sentar, ter um banquete na presença dos meus inimigos. Quem é o nosso inimigo? Aquele que não é nosso amigo. Você já passou por alguma situação ruim e não teve ninguém para te ajudar, ninguém para te dar um conselho, ninguém para... né? Não tem um amigo. Eles são meus inimigos. Eles não podem te ajudar, não podem fazer nada por ti. Mas o Senhor, se o Senhor é o teu pastor, Ele vai preparar uma mesa, né? Um banquete, vamos dizer, um banquete de bênçãos.
no culto de milagres, tem um banquete de bênção aqui para você, porque o Senhor é o teu pastor. E Ele tem isso para você. E quando você sair lá fora, todos vão ver. Todos aqueles que não são amigos, que são inimigos, vão ver o que o Senhor fez na tua vida. Amém? E é isso que é o Senhor ser nosso pastor. O Senhor é aquele que é dono, aquele que é governo, dono da tua vida, governo sobre a tua vida. Para onde eu vou, Senhor? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Quando eu sou dona da minha vida, eu sigo outros caminhos, não os caminhos. Eu nem pergunto para Deus para onde eu vou, né? Agora, quando o Senhor é meu pastor, a minha apóstola ela diz assim: eu convido Deus até para ir no mercado, para escolher batatas comigo, cebola, para eu não pegar nenhuma podre. Aí eu disse: meu, que exagero, né? Eu sei escolher cebola, eu sei escolher batata. Vai escolher sozinha. Não vem, quando você vai cortar lá, bonitinha por fora, toda podre por dentro. Porque você não pediu para o Senhor, né? Ela dizia assim: até para tirar minha sobrancelha. Eu dizia: que exagero, né? E quando eu fui ver, minha sobrancelha estava uma desgraça. E aí eu comecei a pedir para o Senhor também, né? Porque para tudo a gente precisa do Senhor, amém? Para Ele levar nós a esses lugares de paz, levar nós a esses lugares onde a gente não vai sair frustrado, não vai sair decepcionado, não vai sair derrotado, né? A Bíblia diz que a gente não vai se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas ficar firme no centro da vontade de Deus. E esse pastor, esse nosso pastor, ele cuida de nós. Ele, aqui no último versículo, ele diz assim: ó, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o que é as misericórdias de Deus? São as nossas misérias. Eu tenho muitas misérias, né? As nossas misérias dentro do coração de Deus. Então, misericórdia, misérias no coração de Deus. Todas as nossas misérias estão no coração de Deus. E a bondade dele nos alcança. Quando a gente tem o Senhor como nosso pastor, a gente é desprendido, que a gente tem um dono, né? A gente tem um dono, a gente tem um governo. E nesse senhorio, nesse governo, também tem regras, tem mandamentos para a gente obedecer, né? Tem princípios para a gente obedecer. Como no mundo existem princípios, existem regras, existem mandamentos. Na escola, né? Ela ali trabalha na escola. Tem muitas regras lá, né? Muitas, né? Muitos princípios que muitas vezes são irrevogáveis, não podem ser quebrados, né? Muitos mandamentos. E assim também no templo, na casa do Senhor, né? Lá na escola, se for uma escola estadual, o Estado que cuida lá, né? Né? Então, o Estado que governa aquela escola, como é que eu posso dizer? Que mantém, né? Aquela escola. E na igreja, quem mantém a igreja? É nós, os filhos de Deus, né? Claro que eu não vou trazer o meu dízimo, a minha oferta, pensando que eu vou manter a igreja. Não, a gente traz para o Senhor, em adoração. A oferta é gratidão, né? Eu sou agradecida a Deus, então eu venho e dou minha oferta de gratidão. E o dízimo é um mandamento, a Bíblia diz, né? Lá em Malaquias. Em outros versículos também, mas em Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Deus falando a vocês que vão manter a minha casa. Aí ainda ele fala: fazei prova de mim. Diz o Senhor: se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, né? Que vocês nem vão ter como contar, que vai ser tanta, né? Então às vezes a gente até esquece de contar os milagres, né? A gente esquece, sabia? Tem coisas que a gente deixa passar, não conta. Às vezes pequenas coisas. O meu marido uma vez, ele brigou comigo, que eu vinha no altar, eu contava tudo que eu ganhava, tudo que acontecia, eu contava. Aí uma vez eu ganhei umas pulseirinhas,
assim, de plástico, assim, era um joguinho. Mas eu tava com tanta vontade de comprar aquelas pulseirinhas. Aí não tinha dinheiro para comprar. Tinha, Maia, a gente tem, né? Mas se você sabe quando tu, às vezes não tem tempo, às vezes tem outras prioridades, a pulseira não é prioridade, mas eu tava querendo, tava na moda, eu achava bonito, eu tava querendo. E eu ganhei, e eu fiquei tão feliz, daí eu fui fazer a oferta, daí eu contei que eu tinha ganhado, né? Ganhado as pulseiras e tal, daí ele achou ridículo. Ele disse, falar uma coisa dessa? Eu disse, por quê? Foi Deus que me deu, eu estava com vontade, eu queria, e eu não comprei, eu ganhei. Foi uma bênção, foi um presente. Não importa, você não pode deixar passar o... Tipo assim, não dá valor, que o mínimo que seja, se for você ganhar uma bala. Seja grato no teu coração. Você ganhou, foi um presente. Deus tocou no coração de alguém para dar para você. Ser agradecido nas pequenas coisas, né? Hoje eu acordei, hoje você acordou, né? Hoje você está aqui na casa do Senhor, que bom, que alegria. Ser agradecido, né? Pelas bênçãos. A gente às vezes esquece o que Deus faz por nós. E ser sempre agradecidos, né? E mantendo a casa do Senhor, né? Se o seu Ari, ele doa essa casa aqui, né? Que bênção! Que prosperidade, que homem próspero, poder construir uma casa para ofertar para o Senhor, né? E a gente, que bênção, que prosperidade, a gente ter a bênção de poder usufruir. É para mim, é para você que Deus deu esse lugar para adorar Ele, né? Porque o Senhor é o nosso pastor. E não vai faltar alegria nessa casa, não vai faltar milagres, não vai faltar provisão, não vai faltar portas abertas, não vai faltar cura, não vai faltar nada, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Então, com esse coração, né? Com esse coração, sabendo que tudo é dele, tudo é para ele, e a gente só faz o que ele manda, né? Como é que diz? A apóstola diz, manda quem pode e obedece quem é inteligente, né? Então eu e você somos muito inteligentes e obedecemos a Deus, né? Amém? Tem muita gente aí que não quer mais obedecer esse mandamento. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Tem muita gente aí na internet, no YouTube, falando que esse princípio não existe, falando que esse princípio é do passado, falando que esse princípio não precisa, até os seus parentes. Muitas vezes eu escutei, tu é uma viúva, tu não tem que ficar dando dízimo, tu não tem que ficar dando oferta, porque isso, porque aquilo. E eu fazia que nem estava ouvindo, porque eu sei que está aqui, que Deus falou, que Deus pediu. Então não é homem, não é mulher, é Deus. Então eu obedeço a Deus. E se um dia, né, que o anticristo está por aí, né? Se um dia fechar todas as igrejas, que está amarrado em nome de Jesus, a gente vai lá debaixo de uma árvore, não sei se foi a apóstola que uma vez falou isso, faz um buraco e enterra o nosso dízimo lá, porque é para Deus. Amém? Glória a Deus. Então, com esse coração, segura na tua mão a tua oferta, o teu dízimo. Tem QR Code lá, né? Tem Pix também. E daí você faz como o seu coração desejar. Amém? Amém. Jesus, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor conhece cada um de nós que está aqui. O Senhor sabe as nossas necessidades.
o Senhor venha suprindo cada uma delas, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Em nome de Jesus, que cada semente, Senhor, talvez eles não puderam dar hoje, mas o Senhor sabe o coração do teu filho e da tua filha. Abençoa, prospera, abre as portas, repreende o devorador, o migrador, o gafanhoto, o destruidor, o espírito tranca-rua, o espírito da miséria. Repreende, Senhor, todo o mal que consome os nossos bens. Os midianitas sejam repreendidos nesse lugar. Em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir, seja repreendido nesse lugar. Declaramos prosperidade nesse território, nesse ambiente, nessas vidas. A prosperidade da saúde, a prosperidade da alegria, prosperidade nas finanças, prosperidade na casa, na família, em tudo que eles forem fazer, Pai, ou projetar ali, haja prosperidade, Pai. Declaramos a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores vindo sobre cada um de nós. Esse lugar sendo próspero, esse lugar se multiplicando, gerando vida, gerando muitas almas. Em nome de Jesus, que haja prosperidade na multiplicação nesse ambiente. Em nome de Jesus, toda obra do engano caia por terra. Em nome de Jesus, toda idolatria, nós repreendemos em nome de Jesus. Repreendemos o espírito de Baal, caia por terra no nome de Jesus. Declaramos esse povo livre para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Consagramos os dízimos e as ofertas e declaramos abençoado no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Evangelista, deixa Deus te pegar hoje. Boa noite a todos. Fico feliz com a presença de todos aqui. Mas antes de tudo, a presença do Senhor que está aqui. Hoje eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, mas não vai depender de Deus. O Espírito Santo já está aqui. Ele vai fazer algo sobrenatural ainda no final desse culto. Eu sinto, eu creio isso. Mas vai depender do teu coração estar aberto. Por isso eu quero te convidar. Abra o teu coração. Deixa o Senhor falar contigo. E Ele vai falar contigo nessa noite. Já está falando desde o início do culto. Não são as pessoas que vêm aqui na frente, mas é o Senhor que fala através delas. E eu queria que você curvasse a tua cabeça e nós vamos orar agora. Pai querido, nós estamos aqui diante da presença do Senhor. Eu peço a tua graça, tua misericórdia. Eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de todos os nossos pecados. Tudo que a gente pensou, cometeu, falou, a gente não é bonzinho, a gente tem erros, Senhor. Ah, mas eu não faço mal, mas se a gente pensar, a gente já está pecando. Então nós nos arrependemos de todo pensamento que o Senhor não aprove, Deus. Peço que o Senhor lave a nossa alma nessa noite. Que o Senhor rasgue os céus, escancare os céus, faça algo sobrenatural. Nós precisamos da Tua presença, doce Espírito. Oh, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Nós te queremos aqui, Pai. Queremos ouvir Tua voz, Pai. Precisamos dela, pois sem Tua voz a gente escuta qualquer voz. E qualquer voz pode nos levar para qualquer lugar. E nós não queremos ir para qualquer lugar. Nós queremos ir no lugar onde o Senhor está. Queremos tomar a direção que o Senhor tem para nós. Pois o Senhor sabe o que tem atrás da montanha. O Senhor sabe o que tem atrás do vale. A gente não consegue ver, a gente imagina. Mas o Senhor sabe. Por isso eu peço, dai-nos um ouvido para ouvir a direção do Senhor. Entre aqui, saia daqui. Fala conosco nessa noite. Precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos. Oh, Espírito Santo. Oh, Lauime. Espírito Santo, Espírito da verdade. O Senhor é bem-vindo.
Eu queria que você falasse: Espírito Santo, tu és bem-vindo. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Fala comigo. Amém. E hoje nós vamos ler um texto no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Tendo Jesus voltado de barco a outra imagem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava na beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, organizador da sinagoga. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada, que viva. E Jesus foi com ele. E de repente uma grande multidão o seguia e o comprimia. E ali estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E então padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tocar somente em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu-se em seu corpo que estava livre de todo sofrimento. Repita comigo: livre de todo sofrimento. Sofrimento está tudo dentro do pacote. Tem gente que sofre de medo, tem gente que sofre de solidão. Sofrer o quê? É o ato de se desgastar emocionalmente por alguma perturbação externa. E obviamente essa ação externa vai perturbar interiormente. Mas vamos continuar o texto. Respondeu aos seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando para ao redor da multidão que tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se aos seus pés, tremendo de medo. Contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre. O que é engraçado é o seguinte: a gente começa a ler esse texto, a gente vê um homem desesperado com uma filha morta, a filha de Jairo. Esse cara não era qualquer um, ele era um representante da sinagoga, era alguém, hoje nós podemos colocar ele, sei lá, uma figura pública importante, né? Uma figura pública importante aí, um senador, por exemplo, era algo grande. Então a filha dele estava com um problema, ela estava morta, na verdade ela estava dormindo. E o que acontece? Automaticamente Jesus ele vai ajudar esse cara. Só que no meio do caminho, Jesus vai ajudar a filha do Jairo. Ele para, porque tinha uma multidão. Ele vai resolver outro problema no meio do caminho. Ele era para ajudar uma criança, mas antes dele ajudar uma criança, o que me chama a atenção no texto é isso. A gente começa a ler o texto, Jesus vai e daí fica pela metade da história. Não continua. Não continua. Jesus para no meio da multidão e ele tem que resolver outro problema. É a mesma coisa tu ir no mercado e levar a criança na escola, aí tu tá indo e tu para no meio do caminho e resolve outro problema. Já aconteceu isso? É para ir fazer uma coisa, para no caminho, o destino era outro. Jesus foi fazer algo muito importante. Eu comecei a raciocinar: por que isso? No meio aqui, às vezes acontecia isso com Jesus, ele tinha que resolver alguma coisa no meio do caminho. Automaticamente ele vai resolver um problema de uma geração mais velha. Era uma mulher que tinha 12 anos de fluxo de sangue. Jesus primeiro vai resolver o problema dos grandão, depois vai resolver dos pequenininhos. Porque os pequenininhos olham para os grandão, porque a criança olha para o adulto. Então Jesus vai ter que resolver algo dos grandes, dos adultos. A mulher, e tinha uma criança morta. Jesus chega, mas não consegue ir até a filha de Jairo, porque tem uma geração no caminho.
tem os adultos que precisam ser arrumados para que a geração pequena se espere neles. A minha filha não faz nada do que eu falo, só do que eu faço. Se ela vê eu fazendo, ela vai fazer o que eu faço, não o que eu falo. Isso é natural. Isso Deus mostra que primeiro Ele arruma os grandes, os adultos, as meninices, tudo em maturidade, para poder as crianças, os menores, terem com quem se espelhar. Mas eu não quero me atentar nisso. Afinal, nós estamos aqui para falar de milagre. E para que milagre aconteça, precisa estar no ambiente certo, a situação certa e a hora certa é o momento certo. E o momento certo não é tudo. Tu precisa ter ação. E é isso que nós vamos falar agora. Aquela mulher, ela tinha 12 anos com uma hemorragia interna. Ou seja, ela menstruava sem parar. Literalmente era isso. 12 anos. O texto fala que ela gastou tudo que ela tinha. Ela gastou todas as economias dela. Talvez você já ouviu 500 vezes esse texto. Mas a palavra se renova. O que Deus está querendo falar aqui é isso. Preste atenção. Aquela mulher gastou todo o dinheiro dela. Todo o dinheiro dela. Ela não tinha mais um tostão. Ela gastou as economias para resolver o problema que os médicos não resolveram. Só que aquela mulher, ela tinha vários obstáculos. E tudo na nossa vida, tudo que a gente for fazer, tem obstáculo. Tem obstáculo. Querendo ou não, o obstáculo é bom. Se for tudo fácil, é muito... Não tem aquela graça, sabe? Não que seja bom, é ruim. Mas se dá valor quando tem um obstáculo. Aquela mulher, ela precisa atravessar uma multidão de milhares de pessoas. Só que tem um detalhe, ela era impura. Os judeus tratavam, literalmente, era da lei. A mulher que estava impura, no ciclo menstrual, ela estava impura. Então quem tocasse nela, ficava impuro também. E ia ter que fazer um ritual de 7 dias de purificação para tirar a contaminação. Então aquela mulher, ela tem que atravessar uma multidão, que são literalmente a nossa multidão de problemas. Aquela mulher, ela teve que atravessar outra situação. As vozes dos de dentro. A família inteira dela sabia que ela tinha um problema, todos sabiam. Quantos devem ter falado para ela? A Bíblia não fala detalhamento, mas quantos não devem ter falado para aquela mulher? Não vai, não faça. E essas vozes vêm literalmente dos de dentro. E deixa eu falar uma coisa. Não é Jesus que tem que tocar em mim. Eu tenho que tocar nele. Essa mulher tinha que tocar em Jesus. Por quê? Porque ela estava morrendo. Existem situações que vão me levar a eu tocar em Jesus. Então, eu tenho que tocar nele. Ah, Deus vai te tocar, Deus vai te tocar, tal. E por que não toca? Fulano de tal vai ter que tocar em Jesus. Até a água bater na bunda, ele vai ter que tocar em Jesus. Deus às vezes faz coisa, ele vai ter que ir tocar. A pior coisa que tem é a voz dos de dentro. Pode ser esposa, cônjuge, filho, parente, irmão. Ah, não vai dar certo, tu está impura se te pegarem. Imaginem falando de longe, a impura devia ter uma perto, com certeza tinha, né? Ela ficava isolada dos outros, ninguém podia tocar nela.
É igual um leproso, era a mesma situação. E se ela tocasse alguma coisa, também ficava impuro aquilo ali. Tinha que queimar, tocar fogo. Tudo que ela tocava ficava impuro. Ela tocava aqui, ficava impuro. Tocava ali, ficava impuro. Não vai dar certo. São literalmente os 4 passos para chegar até o milagre. O primeiro, as vozes externas. Aquela mulher teve que calar a voz, a audição dela das vozes externas. Não vai dar certo, não vai conseguir. Para que fazer isso? Literalmente, ela ouviu falar de Jesus. Ela foi até lá. Ela atravessou uma multidão. Olha que mulher doida, louca, a gente vai falar, né? Mulher doida. Mas ela estava em causa de vida ou morte. Ela ia morrer. Só pelo fato dela saber lidar com as influências externas, ela tinha outro problema. É o quê? Atravessar toda a multidão sem que ninguém veja. Essa multidão, vamos materializar o nosso dia a dia aqui. A multidão de boleto, a multidão de problemas, a multidão de afazeres, a multidão de trabalhos, de responsabilidades. Tudo isso são obstáculos para nós tocar em Jesus. Porque a princípio eu tenho que tocar nele. E você que veio aqui nessa noite, quero falar, você veio tocar nele. Você saiu de casa no frio, na chuva, poderia estar agora assistindo Netflix, série. Eu fui na casa da dona Rose agora. Ela olhou para mim, dona Rose, vamos no culto? Eu falei, vamos, já vou botar a blusa. A Tati mandando mensagem para a Taone. A pastora, que hora que é? Já está aí, já? Está vindo? Querendo vir tocar em Jesus. A amiga da pastora Té. Esqueci o nome dela? Larisse? Larite? Dona Larite. A dona Larite. A dona Clarite. A dona Clarite. Esqueceu do horário porque o relógio estava... Não foi para frente, foi isso, né? Ficou travado o relógio ali, não despertou, 4 horas. Mas veio tocar em Jesus. Toda decisão que eu tenho de ir para buscar é tocar em Jesus. Não é Ele que vai tocar em mim, eu tenho que tocar nele. Porque se eu tenho que buscar Ele, buscar de dia e noite sem cessar, eu tenho que tocar nele. Aí Ele vai me abraçar e vai me tocar, consequentemente, é lógico. Mas eu tenho que tocar. Essa decisão deu me tocar. Só que para mim tocar em Jesus, existem os obstáculos todo dia. Eu não vou ser hipócrita, eu também. É difícil de tocar em Jesus. É difícil. Porque todo dia de tocar em Jesus, porque tem 500 coisas. Vai vir coisa, vai vir obstáculo, vai vir... E eu preciso tocar nele, porque ele precisa me dar uma direção. Eu preciso da direção dele. Ele precisa me falar. É Ele que me traz segurança. Se o Senhor não guardar a casa, vamos fingir o sentinela. Pode andar com 500 seguranças, se não tiver a guarda do Senhor. Pode ser o homem mais poderoso do mundo. Se não tiver a guarda do Senhor, os anjos do Senhor, de nada adianta. Pode ter o sniper mais, o melhor do mundo, o top das galáxias, se não tiver o Senhor. Pode ter um sniper de segurança, o melhor do mundo, se não tiver, que é aquele canadense lá que foi para a guerra na Ucrânia, se não tiver o Senhor como guarda, de nada adianta. Aquela mulher estava 12 anos, 12 tem um significado, o número 12 significa governo, né? É o número de governo, significa que é um governo, né? Significa governo.
A enfermidade governou ela. A tristeza governou ela. A solidão governou ela. A desilusão governou ela. O sofrimento governou ela. A enfermidade governou ela. Durante 12 anos, por causa dos obstáculos que ela teve. Se eu não venço os obstáculos, eles vão me vencer todo dia. Eu preciso tocar no Senhor. Eu posso ter tudo, casa, carro, tudo, mas uma hora a infelicidade vai bater. Eu vou me sentir insatisfeito. Porque eu preciso tocar nele. A minha alma tem sede do Deus vivo. Jesus. Jesus precisava tratar com essa mulher. Já chega a 12 anos. Imagina quanto que ela não foi rejeitada. Eu tive um problema de pele durante anos. Eu sei o que eu estou falando. O que eu estou falando, eu vivi. Rejeição e sofrimento na pele. Literalmente era na minha pele. As pessoas tinham nojo de mim. Como é que estou? Jair, irmão Jair, as pessoas tinham nojo de mim. Eles olhavam assim. Uma vez tinha festa de final de ano da empresa. Aí tinha uma piscina lá. Era festa de final de ano da empresa. Não podia levar a família, nada de bagunça, nada. Era, cada um levava a sua família e tal. Carne. Aí eu falei, eu vou lá com a minha família, tem piscina e tal. Vou levar minha filha, gosto de piscina, para as crianças brincar. No lugar que ia ser a festa lá, de confraternização, né? Confraternização. Quando viram que eu ia, vieram falar comigo, tu não vai, né? Mas tu não vai tomar banho, vai contaminar tudo a piscina. Tu não vai lá, né, irmão? Vai contaminar tudo a piscina. Aquilo gravou no meu peito. Eu vivia literalmente como um isolado. Todo mundo via, não tinha como esconder. Era no braço, dermatofitose. E vermelho tomava conta. E quando veio na cara? Olha lá o sarmento. Trabalhava no canto isolado, parecia um leprosário. E falava que eu tinha lepra. Eu tinha que ficar repreendendo toda hora. Eu vivia esse cativeiro durante anos. E eu ficava naquele canto lá era o meu leprosário. E eu ficava lá, no canto, literalmente. Porque tinha uma janela e batia vento. Para sair o suor, o teu chefe voltava lá. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Não vai, porque vai contaminar água. Isso é contagiante. Um dia eu tive que dar fim nisso. Tudo que está do lado de fora está manifestando alguma coisa do lado de dentro. Se eu sou inseguro, essa insegurança vai passar para as pessoas. Se eu me rejeito, eu automaticamente vou ser rejeitado. Deus não me rejeitou, por que eu tenho que me rejeitar? O homem, Provérbios 23:7. Assim como imagina na sua alma, assim o é. Toda doença, enfermidade, ela é manifesta, sai da mente, do cérebro, vai ter que manifestar para algum lugar. O corpo vai cobrar. Doenças psicossomáticas, uma hora vai vir para o corpo. Algum órgão vai pegar aquela carga. Problemas da alma. Aquela mulher estava sobrecarregada de sofrimentos. Chegou um dia, a oportunidade certa, a hora certa, e ela não desperdiçou. Sabe o que eu penso? Não, eu imagino, não tenho certeza. Existem vários momentos de nós se livrar disso.
Mas a gente às vezes continua carregando. E a gente não é obrigado a carregar isso. Eu lembro quando eu estudava na escola, que um cara queria me dar uma facada. Eu levava 2 anjos comigo, meus 2 irmãos, desse tamanho. O cara queria me bater. Foi uma vez bater em mim na escola, eu saí correndo, estava com uma faca. Queria me matar. Coisa de piada adolescente, né? Coisa de adolescente. Eu fiquei mais ou menos 1 mês com medo da morte. Parecia que a morte vinha me bater. E meu irmão me levava na escola, os 2. Aí estava certo o dia marcado para eles me pegarem de novo na escola. Aí meus irmãos foram, aí eu fiquei o machão daí. Aí eu era o fortão. Era baixinho desse tamanho. Aqueles 2 cavalos do meu lado, ninguém mais mexeu comigo. Parece que saiu. Eles eram minha referência na época. Quando tu anda com Jesus Cristo de Nazaré, meu querido, quando tu anda com Deus, tu tem o grandão do teu lado, tem os anjos do Senhor. Não tem por que temer. Não tem por que temer. Vem a segurança, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Ninguém pode te tocar. Eu já conheci pessoas que estavam assim, ó, com a arma para matar o filho da outra pessoa, a mãe de casa intercedendo, o cara não conseguia nem atirar. O poder de uma oração, o poder do Deus Altíssimo, o poder do Espírito Santo. Nenhum homem resiste ao poder do Espírito Santo. Voltando para aquela mulher. Aquela mulher, ela venceu uma coisa. Qual foi a primeira coisa? As vozes externas. Ela silenciou. A segunda coisa que ela venceu, a multidão de problemas. E o mais difícil de tudo, o que é? O mais difícil de tudo, que é o mais, que é o pior, tocar em Jesus. A pior coisa que tem, a mais difícil que tem. A pior para mim, porque eu vou ter que sofrer para poder tocar nele. É tocar em Jesus. Eu vou ter que vencer várias coisas para conseguir tocar nele. A multidão. As vozes. E quando ela toca nele, ela toca no... Jesus ficaria impuro, né? Teoricamente. Que ela tocou em Jesus, então Jesus ia estar impuro. Só que Jesus é puro. Ele é o único puro. Só Ele tira as impurezas. As nossas impurezas. O puro purifica o impuro. Aquela mulher toca na parte mais sagrada da vestimenta de Jesus. Ela toca na orla das vestes. Número 15 e 23, Deus dá uma ordenança a Moisés: faça orla nas vestes azul, né? Para que vós se lembrais da aliança que tenho contigo. Deus mandou eles fazer o tzitz, que era esse cordão. E ali, eles tinham que, toda vez que eles olhavam aquele cordão, na orla ali, eles lembravam: a gente foi escravo 430 anos, a minha geração, meus antepassados. Eu não posso me esquecer dos 613 mandamentos. Os 10 mandamentos e as outras 603 leis. A parte mais sagrada é tocada.
ela sabia que se ela tocasse em Jesus, e ela toca na parte mais sagrada, ela seria curada. Automaticamente, o medo da rejeição, ela se levanta com medo de frente para Jesus e fala: Jesus, a tua fé te salvou. Automaticamente se secou toda a enfermidade dela. Toda enfermidade, todo o sangue, toda a hemorragia se secou. Agora ela era uma mulher livre, curada, mas não foi um mar de rosas. Foram 12 anos de sofrimento. Mas um dia ela falou: já basta. Hoje eu vou receber o meu milagre. Hoje eu vou receber a minha conquista. Hoje eu vou receber o meu milagre. Hoje a enfermidade sai da minha vida. Só que isso só é possível se eu tocar nele. Deus não faz nada por força. Nada. Se a pessoa quiser ir para o inferno, ela pode ir. Deus é o livre-arbítrio. Deus não impede ninguém. Se a pessoa quiser para o céu, ela pode ir. Se a pessoa quiser sofrer, ela pode sofrer. Mas se ela não quiser, ela não é obrigada. Hoje é um dia de dar um basta. Você vai tocar em Jesus. Você está na frente dele. Você vai ter que atravessar a multidão dentro de ti agora. Essa multidão de emoções, de sentimentos, de pensamentos perturbadores que impedem. Eu preciso vencer a preguiça para tocar Jesus. Às vezes eu tenho só preguiça. E é difícil vencer a preguiça também. Não estou com vontade, vai ter que vencer a vontade. Porque tu precisa tocar em Jesus. Sabe qual que é o pior dia para tocar em Jesus? É quando está tudo bem. Se prepara amanhã, porque amanhã vai ser um dia muito bom. Tu não vai precisar trabalhar, vai ganhar o teu salário, vai ficar um mês em casa. Ninguém precisa se preparar para isso. Tem que se preparar para o dia mau. Para o dia ruim, para o dia bom, ninguém precisa se preparar. Se preparai-vos para o dia mau. Mas e quando o dia for bom? Já está tudo bem. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos estar orando agora. Você que quiser vir à frente, pode vir na frente. Literalmente não tenho cara de rico. Espírito Santo querido. Hoje nós vamos tocar em Jesus. Ele está no meio da multidão. Ele está no meio da sua multidão de afazeres, responsabilidades, mas você precisa tocar nele para receber o milagre. Você já silenciou as vozes, você já está vencendo a multidão de problemas, você já está vencendo a multidão de problemas. Agora você precisa tocar nele. Espírito Santo, nós precisamos de ti, Pai. Doce presença,
nós precisamos tocar o Senhor, nós tocamos no Senhor, Pai. E eu sei, Pai, sabemos que se tocar no Senhor, vai se secar o sofrimento, vai se secar a dor, vai se secar a impaciência, vai se secar a ira. Quando eu oro, tu falas. Quando eu oro, tu falas. Espírito Santo, Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus. traga cura, Espírito Santo, cura no corpo físico, faça milagre. Nós clamamos pelo milagre do Senhor. Rasga os céus, Pai. Oh, meu Espírito Santo. Espírito Santo querido, o Senhor é bem-vindo, Pai. Espírito Santo,
Senhor, e agradecemos, Deus. Nos cerca, Pai, com os teus anjos. Nos guarda, nos protege. Nos cura do alto da cabeça. Rasga os céus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Hoje eu só quero chamar a nossa irmã Rose para trazer um testemunho aqui. Ela vai te contar um testemunho. Quero que vocês ouçam para glorificar o nome do Senhor. Boa noite a todas vocês. Eu quero contar. A Rosicléia, ela não conseguia engravidar. Ela perdeu a bebê, né? Vai fazer 3 anos agora, dia 9 de dezembro. E a médica, ela está fazendo tratamento, né? E a médica disse, vai demorar muito para você conseguir engravidar. Daí ela fez uma ultrassom agora, né? Daí a médica disse que até mês de agosto ela vai poder engravidar. Aleluia. Tantas orações que a gente pediu, né? Agora ela vai conseguir. Amém. Eu estou muito feliz por isso. Aleluia. Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela vai ser vó. Mais uma geração. Amém. Glória a Deus. Amém. Matriarca Dona Rose. Amém. Eu queria que você estendesse a sua mão no celular, né? A semana que vem, lembrando, nossa campanha continua. Pai querido, colocamos nossas casas, nossos lares, pedimos a cobertura do Senhor, a proteção, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, poderosa, de segurança, nos livre de todo mal, de toda maldade humana, toda maldade diabólica. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos dê discernimento. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe e te guarde sobre ti e faça resplandecer o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma semana abençoada a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.